Mas o Tite também tá um milongueiro, hein? Puta que pariu. Você viu ontem depois ele falou, os estaduais. Vocês têm que ver os regionais, estaduais. Sabe onde tava o Flamengo no estadual? Você lembra bem? Nos Estados Unidos. Tava nos Estados Unidos, que tava jogando aquele sub-20, cara. Aí os caras estão falando que os caras estão cansados, cara. Aí o pessoal pensa que a gente não lembra as coisas. Eu entendo que no Campeonato Brasileiro é importante sempre pontuar, e eu ressaltei isso aqui. Tem que comemorar os 3 pontos. São 3 pontos, se a gente parar e analisar o cenário, são 3 pontos difíceis. Apesar do Vitória estar na parte de baixo da tabela, mas encarar o Vitória lá no Barradão não é nada fácil. Agora, se a gente parar e pegar um recorte, foi o que eu acabei de mencionar. A última grande partida do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro. E é isso que me preocupa. Quando pegar jogos mais complicados, exemplo, Copa do Brasil agora Palmeiras, aí tem o Bolívar na Libertadores. Como que será o desempenho do Flamengo? A rodada foi boa pro Flamengo, que assumiu a vice-liderança do Brasileirão, Vampeta. Assumiu a vice-liderança do Brasileirão com um jogo a menos, o jogo adiado contra o Internacional de Porto Alegre. Não é um jogo que o Flamengo teve dificuldades de novo, né? Com o plantel que tem, jogou todo mundo que veio da Copa América, os 4 uruguaios estavam em campo, Varela, o De La Cruz, o Vina e o Arrascaeta, né? Time completo, fresquinho ali. E o Vitória dificultou. Meu Vitória querido. Então é o seguinte, o Vitória complicou, tomou o gol no finalzinho, estava bem no jogo e tudo, o Flamengo de novo não fez uma boa apresentação, meio bagunçado no segundo tempo, quando você falou, entrou o Gabigol, entrou o Araújo, entrou o Carlinhos, ficou meio bagunçado, o Vitória jogou bem, mas aí tomou o gol no final, né? No finalzinho é isso que eu falo, que o Flamengo e o Palmeiras, eles não jogam bem, mas somam pontos. Eles têm mais pontos do que merecem. Tem mesmo. Pela bola jogada. E acaba ali no finalzinho fazendo um gol. O Tite até comenta que não é fácil, isso é de verdade mesmo. O Vitória tem 6 anos que não participava da primeira divisão. O estádio estava lotado lá, perdeu algumas oportunidades. Mas o Flamengo ele vai somando os seus pontos, né? Se tivesse o jogo contra o Inter de Porto Alegre, poderia terminar até a virada de turno em primeiro e sendo campeão do primeiro turno, né? O Vitória está ali brigando para não cair. O campeonato do Vitória é outro. Vai começar o retorno. O Vitória já tem o Palmeiras. No final de semana, o Flamengo já tem o Atlético Goianiense. Quer dizer, o Arrascaeta voltou, fez um golaço, acho que jogou bem, acho que para mim, individualmente, foi o melhor jogador do Flamengo em campo. Teve um gol bem claro também. O Arrascaeta bate o corner, acho que a bola bate isso nos 2 pés do Arrascaeta. O Kraus anulou. Mas assim, brincadeira da parte, Pedro. o Kraus anulou bem. O Flamengo lá, somou mais 3 pontos. Em algum momento ali o Flamengo tava. O Vitória tava somando 1, o Flamengo daqui a pouco faz 3 pontos. Mas precisa jogar melhor o Flamengo. Não jogou nada, viu? Não. Jogou nada. Saiu no lucro, a rodada também foi muito boa pro Flamengo. Esse uma não jogou. O Flamengo não vai jogando nada. A verdade é essa, vai somando pontos. No Mané Garrincha, o gol marcado de pênalti pelo Gabigol, também não foi assim aquela atuação. Ontem não jogou quase nada o Flamengo. E o Gabigol participou diretamente de 6 pontos. O Flamengo deu 6 pontos. Fez o gol de pênalti e deu assistência ontem. 6 pontos. Ontem, Flávio, eu falo que tem... O Nilson fala que tem os milongueiros, né? Os milongueiros, ele gosta de falar que os argentinos, né? Mas o Tite também tá um milongueiro, hein? Puta que pariu. Você viu depois ele falou, os estaduais. Vocês têm que ver os regionais, estaduais. Sabe onde tava o Flamengo no estadual? Você lembra bem? Nos Estados Unidos. Tava nos Estados Unidos, que tava jogando aquele sub-20, cara. Aí os caras estão falando que os caras estão cansados, cara. Aí o pessoal pensa que a gente não lembra as coisas. A instituição Flamengo, a camisa do Flamengo, jogou o Campeonato Carioca. Mas o time titular, eu digo, não, esse time tá de sacanagem. E o filho dele, não, tem que diminui as datas. Eu sei que vocês da imprensa batem nisso. Eu digo, rapaz, que milongueiro. Então, o Flamengo tava lá na terra do Tio Sam, jogando lá contra o time de lá, o City. E o Sub-20 jogando aqui, jogou até em Natal, lembra? Sim, jogou em vários lugares. Aí não, aí é... Manaus. Eu tô errado no meu pensamento, eu tô errado no que eu tô falando. O Flamengo joga, vamos supor, o Flamengo joga 90 partidas, né? 90, sei lá, no ano. 80, exemplo, vai. 80, um exemplo. Por aí. Mas o time titular não joga esses 80. Tava lá na terra do Tio Sam. Colocou o Sub-20 pra jogar. Eu lembro que fez um jogo contra o Audax, lá em Manaus, e de lá foi pra terra do Tio Sam e ficou lá. E o Sub-20 jogando aqui. Tanto que o Carlinhos, que fez o gol ontem, o Carlinhos jogou contra o Flamengo, Nova Iguaçu, pô.
Não, o Tite que entregou a medalha de campeão carioca pro técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor, hein? Que besteira que ele fez, hein? Pode ficar só com essa medalha de vai ter que mandar... Se não ganhar nada aí... Vai ter que mandar buscar o Tite essa medalha? Se não ganhar nada, eu acho que... Devolve. A única coisa que eu ganhei no Flamengo pra essa medalha, eu fui fazer uma graça. Me devolve a medalha. Ô Carlos, dá pra devolver a medalha aí, por favor? Pô, foi mal. Achei que ia ganhar, hein? Eu achei que ia ganhar o Libertadores brasileiro, a Copa do Brasil. Só sobrou essa aí, me dá, devolve. É porque o Flamengo, ó, os últimos 4 jogos, ele empatou com o Cuiabá no Maracanã, perdeu do Fortaleza no Maracanã, venceu o Criciúma de virada e o jogo de ontem também não foi fácil, viu, Flávio? 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. A dupla Fla-Flu se ajudou ontem, né? Porque É o Flamengo venceu o Vitória. Vene, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo venceu no finalzinho, vamos já dar as glórias pro Flamengo, mas o que você não gostou? Porque, assim, foi um jogo difícil pro Flamengo vencer, né? Foi difícil, muito graças ao próprio Flamengo. Eu não gostei de tudo do Flamengo ontem. De verdade, assim, foi uma partida novamente muito fraca, uma exibição horrível do Flamengo, terrível, coletivamente, individualmente falando também, porque vários jogadores que eu esperava uma boa atuação não renderam. O próprio De La Cruz, por exemplo, um jogador que eu espero muito mais dele, não estava bem ontem. O Alan, na minha opinião, fez uma das piores, se não a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Né, Vene? Jogou muito mal, um dos piores em campo, e o Tite manteve o Alan durante muito tempo no gramado. Acho que poderia ter substituí-lo. Eu teria feito uma substituição diferente no intervalo. Eu teria recuado o Gerson, ter tirado o próprio Alan, que eu acabei de mencionar que não estava muito bem, e teria colocado o Luiz Araújo para poder explorar a velocidade. Mas no segundo tempo, apesar das substituições, na minha opinião, não terem sido as corretas, querendo ou não, o Tite acertou, porque o Gabigol deu um passe açucarado para o Carlinhos, 2 jogadores que o Tite colocou no segundo tempo. E o Carlinhos, mesmo com uma estatura muito alta, 1,95 m, mostrou velocidade, mostrou força e conseguiu fazer um gol da vitória. Para quem não sabe, o Carlinhos tem apenas 7 jogos com a camisa do Flamengo, 148 minutos em campo e 2 gols. 2 gols extremamente importantes. Esse aí nem se fala porque deu 3 pontos ao Flamengo. 3 pontos esses que o Flamengo não mereceu. A verdade é essa. Foi uma atuação muito fraca, coletivamente e individualmente falando. E o meu ponto é o seguinte, quando eu critico, não é pensando nesse jogo. Beleza, tem que comemorar os 3 pontos. Obviamente, Campeonato Brasileiro, jogo difícil no Barradão contra o Vitória, que querendo ou não, quando joga no Barradão, dá muito trabalho. Só que a minha preocupação em relação aos próximos jogos, o Flamengo vai ter uma sequência de jogo extremamente difícil, essa sequência. Palmeiras, Botafogo, São Paulo. Se jogar desse jeito... Bolívar pela Libertadores. Se jogar desse jeito, não tem como o torcedor ficar esperançoso para o Flamengo ter sucesso. Então, o Tite precisa melhorar. A última grande partida do Flamengo, que eu me lembro aqui, foi contra o Atlético Mineiro. De lá para cá, o Flamengo caiu de rendimento, caiu de nível. A gente levava em consideração os desfalques durante a Copa América. Mas depois que os jogadores voltaram, o Flamengo não conseguiu desempenhar muito bem. Então o Tite precisa correr atrás para poder melhorar esse coletivo do Flamengo, porque de fato não me agradou nem um pouco, apesar da vitória apesar do triunfo em cima do Vitória. Mas essa inconstância de atuação, vamos dizer assim, é muito comum no futebol brasileiro, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Eu achei importante, mesmo jogando mal, acho que isso é um sinal até positivo pro torcedor, se a gente quiser olhar o lado positivo aí pro torcedor do Mengão. O lado positivo é o seguinte, não performou bem, um adversário que obviamente a expectativa era grande para que existisse uma vitória do Flamengo, e ela aconteceu, Lucas Pedrosa. Assim, se você olhar lá na tabela, daqui a 5 rodadas que você olha lá, você vê, o Flamengo venceu, ganhou 3 pontos, numa rodada importante pro Flamengo, onde o Botafogo empata, onde o Palmeiras perde, e se o Flamengo, imagina só, se o Flamengo não vence essa partida, o lecrequé não ia dar, e com toda a razão. Então, assim, eu acho importante também, isso é um sinal de uma efetividade, assim, você não foi bem, mas pelo menos, mesmo que no final, aos trancos e barrancos, você venceu. Não sei, eu tô tentando olhar o lado positivo. Eu concordo com você, tá, Fernanda? Eu acho que tem 2 maneiras da gente olhar essa partida. A primeira maneira é, o líder Botafogo empatou. O segundo colocado, que é o Palmeiras, perdeu. O Flamengo somou 3 pontos. Então, de uma forma pragmática, a rodada foi maravilhosa pro Flamengo. E, inclusive, a gente tem que parar para pensar que alguém acha que o Tite foi campeão brasileiro nas vezes que ele foi campeão brasileiro, jogando bonito todas as rodadas. Isso não aconteceu. O Tite é um cara que é pragmático, que em vários momentos ele vai apresentar um grande futebol e ele vai pontuar.
Essa é a cara do Tite. É claro que aí eu vou olhar pela outra vertente, que o Flamengo fez um jogo muito ruim ontem mesmo. Principalmente até o gol do Arrascaeta, uma pobreza de ideias, um time sem repertório, uma equipe que inclusive, na minha opinião, foi superada pelo Vitória no primeiro tempo. Vitória teve mais oportunidades claras e aí o Arrascaeta apareceu, porque o elenco cara tem jogadores desse nível. No segundo tempo, entra um Gabigol pela terceira vez seguida e entra muito bem. Tanto é que aquele passe ali não é um passe fácil. Ele conseguiu achar o Carlinhos, acreditar no Carlinhos, que teoricamente é um jogador muito alto e muito pesado e seria difícil ele chegar naquela bola. Ele consegue achar o passe perfeito, o Carlinhos protege, usa o corpo e faz um belíssimo gol. Então, repito, eu acho que o Flamengo jogou mal, tá, Fernando? O Flamengo do Tite, que tem esse investimento, que tem todo esse investimento, tantos jogadores bons, não pode desempenhar tão mal contra o time que está brigando para não cair, com todo respeito ao Vitória. Ao mesmo tempo, vamos lá, esse Flamengo tem se mostrado um Flamengo que tem casca de time campeão. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, foram 11 pontos que o Flamengo conseguiu vencer, fazendo gols nos últimos minutos. Tanto contra o Atlético Paranaense, entre outras partidas que o jogo estava empatado, e o Flamengo ia lá, virava aos trancos e barrancos. Foi contra o Bahia também? Não, no final. Não, contra o Bahia, eu não me recordo. Atlético Paranaense... Contra o próprio Cuiabá. Cuiabá. Mas, assim... Eu concordo com tudo que vocês estão falando. A gente sempre tenta, nesse programa aqui, olhar o lado positivo também, mas, claro, o Vene, como representante do Flamengo, ele vai ter que sempre também mostrar, isso aqui não tá legal, vamos cobrar. É o seguinte, esse, se eu não me engano, foi o terceiro ou quarto jogo seguido que o Flamengo joga mal. Verdade. Sim. Eu entendo que no Campeonato Brasileiro é importante sempre pontuar, e eu ressaltei isso aqui. Tem que comemorar os 3 pontos. São 3 pontos, se a gente parar e analisar o cenário, são 3 pontos difíceis. Apesar do Vitória estar na parte de baixo da tabela, mas encarar o Vitória lá no Barradão não é nada fácil. Agora, se a gente parar e pegar um recorte, foi o que eu acabei de mencionar. A última grande partida do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro. E é isso que me preocupa. Quando pegar jogos mais complicados, exemplo, Copa do Brasil agora Palmeiras, aí tem o Bolívar na Libertadores. Como que será o desempenho do Flamengo? Mas às vezes inflama diferente, né? Eu acho que... aí que não pode. Eu acho que mas olha só, Tite, não... a torcida do Flamengo reclama do Tite justamente aquilo que a gente já debateu aqui. Exemplo, ontem, vamos pegar a partida de ontem. Por que ele manteve o Alan durante tanto tempo na partida? Sendo que ele poderia ter colocado o Léo Ortiz, que ia melhorar bastante a saída de bola do Flamengo. Vocês, inclusive, então, falaram do Léo começar 2 jogando. dias antes a gente falou sobre isso. A torcida do Flamengo pega, entre aspas, no pé do Tite por conta de algumas escolhas e opções. De fato, o Tite é um cara pragmático, teimoso em alguns momentos. E ele poderia ter feito algumas substituições para poder melhorar o time. E as substituições, querendo ou não, deram certo, porque eu menciono aqui, o Gabigol deu passe pro Carlinhos, que são 2 jogadores que entraram no segundo tempo porque o Tite colocou. Mas a insistência dele no Alan, nada justifica. Verdade. Falar em